Para a grande maioria do povo brasileiro, a morte não determina o fim da existência. A vida continuaria num outro mundo graças à sobrevivência da alma. Essa manteria a singularidade, manteria a individualidade do sujeito. Nesse outro mundo, as almas seriam classificadas de acordo com o seu grau do luzir. Quanto mais evoluído um espírito, mais luminoso seria esse espírito. Um espírito malfazejo, um espírito atrasado, seria um espírito escurecido, um espírito com pouca luz. Haveria, portanto, então, a necessidade de se transformar esses espíritos malfazejos, esses espíritos atrasados, em espíritos evoluídos, em espíritos benevolentes. Há, então, no outro mundo, uma enorme pirâmide. E no ápice dessa pirâmide encontra-se Deus, com a maior luminosidade possível. E na base dessa pirâmide encontra-se a escuridão. Há então a necessidade de se migrar, de ascender da base em direção ao ápice. E na base dessa pirâmide estão os espíritos sofredores, as almas aflitas. E à medida que vai subindo essa pirâmide, nós vamos encontrando as almas benditas, as almas boas. Essa pirâmide do outro mundo reproduz a pirâmide do mundo do aqui e agora. A nossa pirâmide também é uma pirâmide cuja base encontra-se atulhada de pessoas consideradas de pouco valor, pessoas de pouco ganho, né? E há uma luta para ascender ao ápice dessa pirâmide. A pirâmide do outro mundo reproduz as estruturas sociais, as assimétricas estruturas sociais deste mundo. Para as almas aflitas progredirem nessa pirâmide, para essas almas evoluírem, é necessário a participação dos vivos. Os vivos necessitam rezar, os vivos necessitam encaminhar as suas preces para que essas almas se nutram dessas preces e possam, então, ir galgando e subindo lentamente nessa pirâmide tão difícil subida. Então, há um verdadeiro culto das almas, na qual são dirigidos a essas almas aflitas, a oração, as preces, né? E também são acendidas as velas. Essas velas são acendidas nos velários das capelas, das igrejas, porque as velas têm o poder de iluminar essas almas, fazendo com que essas almas se aproximem mais da luz. Há então uma verdadeira política do favor, né? Porque enquanto o indivíduo reza para essas almas, para que essas almas evoluam, né? Essas almas, por sua vez, elas retribuem esse favor. Se essas almas forem almas aflitas, almas sofredoras,
essas almas não virão perturbar os vivos, não virão atacar os vivos, mas se ela for uma alma evoluída, uma alma bendita, o fiel poderá pedir a ajuda dessas almas, ajudar a arrumar um emprego, a curar uma doença, né? A sanar um vício, a arrumar um bom casamento, a fazer com que uma mãe retorne à sua família, né? Então, o fiel pede às almas benditas proteção e que essa alma bendita o ajude, né, no seu cotidiano, e enquanto isso, as almas benditas, ao fazerem essa proteção, recebe por sua vez as preces dos fiéis. Há uma troca de favores, né? As almas sofredoras não atacariam mais ao fiel, não perturbaria mais a vida do fiel. Há então, portanto, uma verdadeira troca de favores entre o mundo de cá e o mundo de lá. Favor esse que se encontra extremamente presente na sociedade brasileira, né? Essa troca de favores, né, que se faz entre os compadres, se faz entre os amigos, né, se faz entre os conhecidos, essa troca de favores é transposta para azeitar as relações entre o mundo de cá e o mundo de lá. Uma outra maneira de solicitar ajuda às almas benditas é fazendo um bilhete. Nesse bilhete, o fiel escreverá de modo a tentar comover as almas benditas para que as almas benditas o ajudem. Esse bilhete que é tão presente na vida social brasileira, o bilhete que o político faz e entrega a um possível eleitor, a um seu protegido, para que com esse bilhete ele vá abrindo os caminhos e penetrando no cipoal dos circuitos do poder, né? No movediço da burocracia, né? Então, esse bilhete também ele é transposto para o outro mundo, de modo que facilite esse intercâmbio, né, entre o mundo daqui e o outro mundo. Quem são essas almas aflitas e sofredoras? Essas almas aflitas e sofredoras, elas pertencem a indivíduos que durante a sua vida aqui na Terra, esses indivíduos foram indivíduos muito ruins, assassinos, ladrões, estupradores, né? E todos eles merecem a prece, merecem a luz das velas, porque os fiéis acreditam que eles possam se regenerar, que eles possam se recuperar, porque os adeptos do culto das almas pertencem aos estratos mais inferiores da sociedade, pertencem às camadas empobrecidas, às camadas mais marginalizadas da sociedade. E todas essas famílias, não existe uma família dessa que não tenha como no seu agrupamento familiar alguém que tenha tido um comportamento marginal, né? Toda família tem um marginal na sua família. E a família toda, durante anos, se mobilizou para trazer de volta esse indivíduo que havia saído do trilho, trazer ele de volta para o mundo ordeiro, né? O mundo correto, o mundo da lei, né? Não deu muito certo, acabou ele permanecendo no mundo da desordem, no mundo da maldade, né? Mas a família sempre acreditou que ele pudesse retornar, né? E novamente trilhar o caminho do bem. Mas agora que ele está no outro mundo, né? Que ele está no outro mundo, essa regeneração será possível, né? Que as preces, as orações, a luz das velas irão ajudar a converter
converter essa alma aflita, a transformar essa alma aflita numa alma menos aflita e futuramente numa alma bendita, né? As almas benditas se transformarão em almas mais benditas ainda. Há, portanto, um intenso intercâmbio, há então uma intensa troca de favores, né? E desse intercâmbio ocorrerá então com os rituais da morte, né? Com as orações, com as preces, com as velas, com os bilhetes. Nesses rituais do culto aos mortos, tanto os vivos quanto os mortos irão se fortalecer, né? Eles ficarão mais fortes, utilizando essa circularidade da solidariedade, essa circularidade da esperança. E isso irão fortalecer ambos, vivos e mortos, fazendo com que eles se sintam mais preparados, mais fortalecidos para enfrentar as agruras deste e do outro mundo.